Amara, Eu vou começar com uma passagem e eu já uma vez, mas eu vou dar uma retornada. Se fala sobre um grande Hassid do Rebbe anterior, chamava Rebbe der Masmid. Rebbe der Masmid, ele estudava, antes de se tornar Hassid, ele estudava 18 horas Gemara por dia. Imagina quanto tempo sobra. Se você estuda 18 horas por dia, sobra 6 horas para fazer o resto de tudo que precisa. Depois que ele ficou hostel, ele começou a cada dia estudar 18 horas de Hasidus. Depois, com o tempo, ele começou a dividir 12 horas Gemara e 6 horas Hasidut por dia. Enfim, o Rebbe anterior, ele saiu com uma campanha para ensinar as crianças Aleph Beit na Rússia. E o Rebbe der Masmid, ele sabia muita Gemara, muito, imagina, ele era um sábio muito grande e tal. Ele ficou em dúvida se o Rebbe quer falar que também ele tem que ensinar com as crianças Aleph Bet, ele pode ensinar Gemara super alto e tal. Aí o Rebbe falou para ele, se você não estudar com as crianças como eu pedi, você vai ser Itcher, você vai ser Itcher der Masmid. Mas para você ser meu Hassid, você tem que fazer o que eu pedi, o que eu mandei. Para você ser o Hassid do Rebbe, mesmo que você tem você pode fazer outras coisas, não. Mas você tem que aprender a ensinar esse Aleph Bet que eu pedi para fazer. Ok? Muito bom, senhores. Agora a gente vai abrir a nossa folha de perguntas junto com o nosso Shulchan Aruch para entrar na nossa caçada no Shabbat. Vamos ver o que a gente tem aqui de bom. Vamos procurar. A gente tem uma folha de perguntas da vez passada que a gente não terminou. Ok, vamos ver. Shin Tetzain, Aleph, Save Gimel. Save Gimel a gente não viu. Ivo, você pode ler o Save Gimel, por favor? משסה כלב אחר Achar Chaya. אחר חיה כדי שיסיד אותו פטור אבל אסור מדברי סופרים. Ou seja, Meshaseh Kelev quer dizer aquele que como se fala isso em português, assim, faz o ele cachorro. leva cão de caça. Cão de caça, é isso? Sim, mas Meshaseh é aquela atitude de, vamos dizer, o cara tem um cachorro, fala, vai. Acho que é incitar. Incitar. Aquele que incita o cachorro, você quer tentar traduzir Achar Hayah, atrás de um outro animal para que casse pra esse caçar. animal. Isso, é patur, mas não tem nenhuma penalidade, mas é proibido pelos sábios. Exatamente, ou seja, é patur pela Torá ele está isento, porque ele não pegou o animal diretamente, né? Ele só, indiretamente, ele fez isso, só deu uma atiçada no cachorro, e assim, indiretamente, ele caçou. Então, como não é uma forma direta, então, pela Torá não seria proibido, mas pelos sábios, isso é considerado caça, por isso é proibido pelos sábios. Ele não pode fazer o animal um Shabesgoi dele. Sim. Segue, por favor, Ivo. Ve'af bechol asur latzud beklavim mishum moshav letzim ve'no zohe lirot besimchat leviatan. Mesmo no rolo é proibido caçar com cachorros,
por causa de zombarias. Aham. E ele não vai ter o mérito de ver a alegria do Leviatã. Aham. Então, o Alter Rebbe nos ensina aqui Raro, né? como... Raro uma alahá dessa, né? Ele... Interessante, interessante. Hã? Aqui o Alter Rebbe nos ensina que, apesar que a gente está estudando agora Ilhot Shabbat, basicamente, mas, aliás, o Alter Rebbe nos ensina aqui mais uma ideia, que mesmo durante a semana, mesmo fora do problema do Shabbat, mesmo assim é proibido caçar com cachorros, um judeu, porque isso é uma atitude Moshav Leitzim, é uma atitude de pessoas vazias, pessoas palhaças, pessoas que não têm ficar estudando Torá, que não tem coisas para fazer mais importantes, ficam caçando com cachorro, não é uma coisa para um judeu fazer mesmo durante a semana. E isso é uma coisa tão negativa, até tal ponto que se fala que aquele que se ocupa com caçar com cachorro durante a semana, mesmo durante a semana, ele não vai poder ter participado da alegria do Leviatã quando o Mashiach chegar, que vão comer o Leviatã, vai ter uma grande fabrenga, etc. Esse que estava ocupado com os cachorros, a princípio não vai poder estar lá. Ok, o Seif Dalet, eu acho que a gente já viu uma vez passada, verdade? Pula... que tal? Dalet, A gente viu, sim. a gente Vimos viu. tudo, praticamente. Ok, vamos então só dar uma olhadinha na folha de perguntas. Não molhar a folha, só olhar a folha, obviamente. Vamos Eu estava ver. pegando água. Vamos ver o que a gente tem aqui. E você pode, por favor, fazer a pergunta 4, né? número 4. 4. סעיף ג' המשסה כלב בשבת ובחול, Ou seja, פטור אבל אסור. aquele que atiça o cachorro, se é no Shabat ou se é durante a semana. Vamos começar com o Shabat. Se é no Shabat, eu quero dizer aquele que atiça o cachorro para caçar. Se é no Shabat, qual é a lei? פטור אבל אסור. Patura Valassou, pela Torá, ele está isento, mas pelos sábios é proibido. Agora, fora isso, o Alter Rebbe acrescenta mais ainda que até mesmo durante a semana não se deve caçar com fazer cachorros, fazer isso, porque isso é o Moshav Leitzim, são pessoas vazias que fazem isso, pessoas sem conteúdo, palhaços, e ele não vai ter o mérito de receber o Leviatã quando o Mashiach chegar. Ok. Agora, vamos ver o que a gente tem aqui no Gimel. A pergunta número 3, pergunta número 3. Piskei Chuves, isso são uma obra mais moderna, né? Nechnas Tzipor Labait, entrou um pássaro na casa durante o Shabat, Venoela Halona, e o sujeito vai lá, ops, fecha a janelinha, e ele aproveita para ganhar um pássaro. Depois do Shabat ele pode colocar ele na gaiola e tal. Mas ele fala que é proibido fazer isso. É proibido você fechar a janela, aproveitar a oportunidade no Shabat para poder caçar aquele pássaro, mesmo que é de uma forma assim meio disfarçada. Você só vê que o rabino não está olhando, fecha a janelinha. Mas Hashem está olhando, não adianta. Então, não vai poder eventualmente fazer isso. Se você quer caçar o pássaro no Shabat, você não pode dar uma fechadinha na janela quando, vamos dizer, um pássaro entrou na casa para poder pegar aquele passarinho. Ok.
Agora, dessa página aqui a gente terminou, não é isso? Sim. Ok, agora a gente abre a nova. Shin Design Beit. A gente vai buscar agora no Seivav o assunto dos ratos. Vamos abrir o Shulchan Aruch. Os nossos ratinhos. E já passa para o próximo Xerox do Shulchan Aruch também. Vamos ver o que a gente tem aqui. Seivar, vamos buscar o Shulchan Aruch, a próxima batida. Shin Design. Segunda parte. Ok. Seivav. Jonathan, você pode, por favor, ler o Seivav? Sim. Do Sinusai mesmo, né? Sim. Shin Design. Desculpa, Shintedzai, sim. Apores Metsuda, Ubeshat Prishato, Nichnasa Chaya. Ele está, acho que está preparando uma armadilha, não é isso? Exatamente, ele está abrindo, Abrindo né, ele uma puxa a armadilha. armadilha, assim. Metsuda, Ubeshat Prishato, no momento que ele está desfazendo, abrindo, né? Nichnasa Chaya, entra um animal, Betochá lá dentro, Chayav. Ele é culpado. Aval, im nichnesa acharkach, se ela entrou depois, Betochá, lá dentro, Patur, é isento, não é culpado. Mipnei, shebishat, pilshato, eino yodea, im yatsud, im lo. Porque no momento que ele está abrindo, ele não sabe se vai ser caçado alguma coisa ou não. Imlav. Aval, assur me deve sofrer, mas é proibido pelos sábios. Por isso, assur le'amid be'shabat ametzudah le'tzud akvarim. Então, por isso, é proibido ele deixar preparado, né? Preparar no Shabat, aliás, a armadilha para caçar ratos. Aham. Quer Então, dizer, ele pode deixar de Erev Shabbos, ele pode, né? Deixar, ele não pode fazer isso no Shabat, é isso? de Erev Shabbat não teria problema, mas no próprio Shabbat, colocar armadilha, aliás, os Afronim falam tanto essas de mola, tanto de cola, Ratoeira, né? tipos, de ratoeira também de cola, não se deve colocar no Shabbat. Mibel pode, né? Sim. Para não gastar o queijo. Agora, o que acontece aqui? Quando é proibido pela Torá a caça pela armadilha e quando é só pelos sábios? Pela Torá é proibido Quando estiver montando. montar com a intenção, eu acho, pela Torá, né? É quando na hora que a pessoa abre, exatamente a pessoa, na hora que a pessoa está abrindo, direto cai lá o animal. Tipo, Aí seria assim, ele tá vendo, talvez, né, algum movimento, ele abre para pegar naquele momento, né? para pegar na hora, aí é proibido pela Torá. Mas se ele deixa Isso. montada a armadilha para mais tarde, Aí é Assur me deve sofrer. vamos dizer que tem um pedaço de queijo lá dentro, mais tarde o rato vai entrar lá depois. Então essa é chamada uma proibição dos sábios. Tipo, seria assim, um caso que o cara ele vai dormir, antes de dormir ele arma a ratoeira e vai dormir, né? Aí seria Assur de Rabanan. Sim. Agora, aqui o Piskei-Teshuvas ele traz que tem uma certa discussão entre os Achronim em relação aos ratos, etc. Ele traz o Piskei-Teshuvas que num caso que tem um medo grande na casa, especialmente se tem crianças pequenas, etc. Então ele permite
colocar, ele permite o Piskei Teshuvos colocar como se chama, a armadilha para pegar o rato No Shabat. mesmo no Shabat. Normalmente não pode, né? Como o Alter Rebbe fala aqui, mas o Piskei Teshuvos fala que num caso como a pessoa obviamente não vai depois usar o rato para pegar a pele dele, alguma coisa, ele vai pegar o rato para jogar fora. Então por isso ele fala que se for um caso de grande necessidade, etc., especialmente se tem crianças que estão com medo, etc., ele permite. Seria a melachá sheina tzirich legofá, né? Algo do Exatamente. gênero. Se baseando no assunto que ele não precisa, apesar que tem uma pergunta sobre o Alter Rebbe, o Alter Rebbe fala que é proibido pela Torá, interessante, né? Tem pessoas que sim usavam os ratos para certas coisas antigamente, usavam a pele dele para fazer alguma coisa, mas hoje em dia, obviamente a gente não usa os ratos para nada, mesmo a gente assim. estudou em Tarubes, né? A gente nos ratos, mesmo assim, obviamente, a gente vai seguir a Alahá que o Alter Rebbe fala. A gente não vai colocar armadilhas no Shabat, mas se é um caso de grande aperto, etc., essas pessoas na casa estão com muito medo, etc. Então, a Achronim falam que tem várias opiniões rabínicas que facilitam nesses casos. Sim, o que você vai falar, Jonathan? Não, que hoje em dia não, né? Acho que mesmo os goim, que eu saiba, acho que não, mas lembra que a gente estudou em Tarubes, né? Que se usava ratos, né? Então pode ser que antigamente talvez os ídolos poderiam pegar ratos para vender para os goim, não? Sim, se bem que não sei se é o rato que tem em casa ou o rato mais no campo, né? Talvez se as pessoas moravam no campo, pode ser também aí também, né? Sim. Ratos campestres. Hoje com certeza não é um. Sim. Então quer dizer, isso talvez até uma coisa mais, né? Às vezes você aluga você vai para Crown Heights, aluga um basement lá, de repente está numa situação com as crianças, aparecem uns ratos lá, você precisa se mexer. Então quer dizer, poderia, num caso assim, você ter um certo perigo, você poderia, então, tem um heter para isso. Mesmo no Shabbat. Aqui, não sei se o Rabino Shammai concorda ou não. O Rabino Rabinovich, é um rabino da nossa geração, né? Não sei se mas tipo, o que ele fala não dá para falar que está errado. Ele é um rabino, que Rabino Shammai também fala que está certo. São dois rabinos da nossa geração, dois estudiosos. E tem mais rabinos, obviamente, no mundo, não tem. Mas, enfim, o rabino, ele permite aqui o rabino Rabinovich aqui no Piskei Teshuvos. Caso de aperto, etc. Ok. Agora a gente vai seguir no Save Zain. Vamos fazer a pergunta antes, por favor. Vamos ver a pergunta. Pergunta número 1, Jonathan, você pode fazer, por favor? Deixa eu ver se eu estou com o papel certo. Sim. Seivav, Metsudah Leakvarim, uma armadilha para uma ratoeira, né? Bechabes, Isur de Oraise. Então, é um Isur de Oraise quando se o rato já está no ambiente, né? E na hora que ele abre, naquela hora o rato vai entrar dentro daquela. Na hora que ele abre. Vai ser algo instantâneo. Prepare o seu rato instantâneo. Isur de Rabonan, se ele somente preparar a ratoeira. Para mais tarde o animal, o rato, eventualmente, cair lá dentro. A gente pode acrescentar uma observação que o Piskei Teshuvos ele traz que num caso de como ele hoje, especialmente hoje em dia que a gente nunca usa os ratos para nada, então num caso de grande aperto, de crianças que estão com medo, etc. Então ele permite colocar a ratoeira no Shabbos. Se estava antes de Shabbos de qualquer jeito não tem problema, mas ele está permitindo aqui mesmo no próprio Shabbos. Então, quer dizer, uma coisa certeza não tem machloikes. Se você armar uma ratoeira através de um goi, não tem dúvida que no Shabbos, não tem dúvida que pode, porque um Isur de Rabonan você pode pedir para o goi fazer no Shabbos. Em caso de necessidade, Em caso de necessidade. Sim. Isso não tem dúvida, né? Todo mundo concorda. Não é, isso nem é aberto dúvida, certo? Que eu saiba, sim. Acho que é, né?
Ok, agora vamos passar ao próximo save. Seu Eliel, você pode ler, por favor, o save Zain? צבי שנכנס לבית מעליו, Mais alto, por favor. צבי שנכנס לבית מעליו, ונעל אחד הדלת בפניו, אפילו לא נעלה במנעל, אלא שגפפה בלבד. Ou seja, qual é o caso? Vamos interpretar o caso. Tzvi, Veado que entrou na casa e Meilav, sozinho. lá. Ou seja, não é que o judeu caçou, e sim aquele animal. Olá, Nuriel. A gente aqui no Save Zain é Shintet Zain. Ok, então vai lá, seu Eliel, por favor. Então, Qualquer casa próprio e É Shintet Zain Alachá Zain. Zain. E a porta fechou atrás dele, né? E o que aconteceu? Venal Echad Adelet, Alguém fechou a porta. Befanav, Para aprender, né? em frente ao animal, Uhum. Afil Beminal, mesmo não, que não na lá é a fechadura. não trancou a porta, Tranquilo, tá? Ela fechou ela só mesmo. só encostou a porta, Gafefav só encostou a porta. והוא בניין שהצבי שמור בכך שלא יוכל לברוח חייל. Quer dizer, ele deixou ele fechado lá de uma forma que o veado não poderia fugir. Então, ele é Hayal. Rav pela Torá. Quando ele fecha a porta, ele já é Rav pela Torá. מפני שזהו צידתו נעלו שניים. Precisão de Sedató. Como se fosse uma armadilha a casa, né? Exatamente, porque isso é a caça. Na hora que ele fecha a porta, mesmo que ele não tranca, o animal que entrou de casa não vai conseguir abrir a porta. Então ele já está caçado, na verdade, naquela hora. Então, quando ele faz a atitude de fechar a porta, encostar a porta, ele acabou de caçar aquele animal. Então, por isso, é uma proibição da Torá quando ele fecha a porta. Segue o Alter Rebbe, Na'alu Shnaim. נעלו שניים פיטורים. Turim. נעלו שניים פיטורים. Quer dizer, se ele se fechou, então os dois não estão culpados. Não entendi lá. Ou seja, isso quer dizer o seguinte: se não uma pessoa fechou a porta, Mas duas. duas pessoas juntas, cada um colocou a mão na porta e os dois juntos fecharam a porta, Turim, eles vão estar isentos pela Torá. Por quê? שכל מלאכה שיכול אחד לעשותה ועשה שניים פטורים מפני שלא נעשתה בכל quer dizer, quando uma vodá pode ser feita por um só e ela é feita porque não foi feita da forma que desculpa, você foi meio cortado o celial. Toda coisa que dá para uma pessoa só fazer e foi feita através de duas, Turim, estão isentos. Por quê? Porque não foi feito da forma como se faz em rolo. Em derech klal mas porque não é a forma comum de fazer duas pessoas fazerem uma coisa quando se pode fazer sozinho. Então, como teve aqui um shinui, uma modificação da forma normal de se fazer, porque fizeram dois em vez de um, e normalmente durante a semana fechar uma porta, normalmente fecha duas pessoas juntas ou uma pessoa fecha a porta sozinha durante a semana? Uma pessoa. Uma pessoa. Então, na hora que dois se juntaram para fazer uma coisa que um faz sozinho, isso é uma forma diferente. A gente tem uma regra que se a gente faz uma coisa com shinui, de forma diferente do normal no Shabbat, ele é patur. Isso não quer dizer que é permitido fazer isso. Isso quer dizer que pela Torá ele não vai ser hayav, não vai ser proibido pela Torá, mas vai ser proibido pelos sábios. Quando ele fala patur,
Ele quer dizer que é patur, é isento pela Torá, mas é proibido pelos sábios. Depois o Alter Rebbe segue, vem... אם אין אחד יכול לנעול בלבדו, ונעלו שניים, חייבים. E se Ou por acaso seja, não pode fechar, um só não pode fechar, mas dois fecharam, aí os dois são hayavim. ou seja, vamos dizer, só um minutinho. Como? Talvez uma porta muito pesada, uma porta Exatamente, uma porta pesada que um sujeito só não consegue fechar sozinho. Precisa ter a força de dois homens para fechar, ou dois meninos, dois rapazes, e eles fecharam juntos. Aqui sim vai ser Hayav, apesar que os dois fizeram juntos, vai ser Hayav. Por que aqui é Hayav, apesar que dois fizeram? E no caso anterior era patura, era isento pela Torá. Porque quando é uma coisa pesada, eles são Hayav, eles são proibidos pela Torá própria. Qual é a lógica? Não teria como um fazer sozinho. Mas ok, mas no final os dois fizeram, cada um fez metade, não? Porque a diferença é o seguinte, quando uma melachá pode ser feita por um, ela pode ser feita por um, e aí fazem dois, isso não é o derech. É o derech que se faz. Agora, quando o derech precisa de dois, então esse é o derech. Então a melachá você finaliza através de dois. Essa é a diferença. Exatamente. Não teve aqui shinui. Muito bem, não teve aqui uma modificação do... Por que quando dois fazem, em vez de um é isento pela Torá? Porque eles modificaram a forma normal de fazer. Fizeram com shinui. Mas muito bem, como aqui a forma normal, como é uma coisa pesada, são que os dois fazem. Então, como eles fizeram da forma normal que eles fazem durante a semana também, então vão ser hayav, vão ser proibidos pela Torá, muito bem. Segue seu Elial, por favor. Veim echad. ואם אחד יכול לנעול בלבדו, ואחד אינו יכול, ונעלו שניהם. Qual o caso agora? Echad yachol linol bilvadó. Um pode, quer dizer, poderia fechar sozinho. Ve'echad eino yachol. E um outro não pode fechar. O que acontece? Quer dizer, um é capaz e o outro não é. Qual o caso? Ve'im echad yachol linalo bilvadó, ve'echad eino yachol. Ou seja... Talvez tenha um que é mais fraco que o outro, né? Exatamente. Tinha um que era musculoso. Aquele senhor musculoso podia fechar a porta sozinho. Já o outro, que era mais frágil, sim, mais fraquinho, ele não conseguia fechar sozinho. Então, são duas pessoas, um consegue fechar sozinho agora e o outro não consegue fechar sozinho. O que aconteceu? Vamos ver. Venalu. Os dois fecharam juntos. Ayechol, Hayav. Vesheino Yachol, Patur. Quer dizer, aquele que era musculoso, ele é Hayav. E o franzino é Patur. Mipnei Sheino, ela Messaia. Messaia, Lehayechol. O Messaia em mi o mamash. Deixa eu ver como é que é. Messaia quer dizer, não é uma palavra em francês, não é Messier, não tem nada a ver com francês aqui. E sim, Messaia é aquele que dá uma ajudada, assim, ele está ajudando. Aquele mais fraco, ou seja, o principal do trabalho, quem está fazendo, aquele que é forte. Aquele que é fraco, tá bom, ele só está dando uma ajudinha para ficar um pouquinho mais fácil. É um Messaia, ele é chamado, ele só está ajudando um pouco. Layachol, para aquele que tem a força de fechar sozinho. O Messaia é em bom mamash, alguém que só dá uma ajuda, isso não tem consistência, não tem peso, não tem tão peso forte na Halachá. Mas só frisar uma... Como? E assim, em relação a todos os trabalhos do Shabat, aqui tem um exemplo da porta, em frente ao animal que entrou em casa, se fecharam para caçar o animal, mas essas regras se aplicam em todos os trabalhos do Shabat. A ideia de um fazer ou dois fazerem, quando é Hayav, quando é Patur. Se um fez sozinho, ele é Hayav. Se dois fizeram,
Se dava para um fazer, é patur. Se só os dois juntos conseguiam fazer juntos, os dois são hayav. Se um conseguia e um não conseguia, aquele que conseguia é hayav e aquele que não conseguia, ele é patur. Mas tem que saber uma coisa, de qualquer jeito é proibido, mesmo vamos dizer, quando a gente falou que é patur, que é isento, todos esses casos, tudo é proibido. Vamos dizer, os dois, podia fechar só um, e fecharam dois, é isento, mas não quer dizer que pode fazer. Isento quer dizer, pela Torá é isento, mas pelos sábios é proibido. A mesma coisa se um consegue fechar sozinho e o outro não, aquele que tem a força de fechar sozinho, ele é hayav. O outro é isento, mas é proibido. É proibido mesmo aquele que é fraco e ele não consegue fazer sozinho, ele não pode, pelos sábios, ele não pode ajudar o outro que é forte. É só patura, ele é isento pela Torá, porque é o Messiah, não tem consistência, é só uma ajuda. Isso quer dizer pela Torá está isento, mas pelos sábios tudo isso é proibido também. Ok, vamos passar a Tradução nossa... de Messiah, Como? a tradução de Messiah é que não tem consistência, é isso? Não, ajuda. Messiah ajuda, em bom mamash, mas para o final é que não tem consistência, não tem importância tanto assim essa ajuda. Não tem tanta consistência. É só uma ajuda pequena, vamos dizer. É lateral. Ok, agora a gente vai passar para as nossas perguntas, por favor. Pergunta número 2. Começa, por favor, se olhar a pergunta número 2. סעיף זין, סביש נכנס לבית ואחד סוגר הדלת ולא נועל. Então, um viado entra em casa e a pessoa fecha a porta, mas não tranca. Hayav. Qual é a lei? Hein? Qual é a lei? Hayav de Oraita, né? É Hayav pela Torá, porque mesmo que ele não trancou, talvez um ladrão pode entrar em casa, mas em relação ao animal que ficou preso, ele não vai conseguir sair de lá. Quando ele fechou a porta, já era para o animal. Então, ele é Hayav pela Torá. Ok, segue, por favor, olhar mais um trecho. Shnaim. גרוע דלת. דלת. אם אחד מהם יכול לסגור לבד, então dois fecharam a porta e um Aita De novo, Shnaim sagrou a Delet, dois fecharam a porta. Normal. Dois fecharam a porta, está um pouco cortado. Se um deles poderia ter fechado sozinho a porta e os dois fecharam juntos, qual é a lei? Então, eles são Turim, porque de Oraita, né? Porque fizeram um shinui na forma usual de fazer essa melachá, de fazer fechar a porta, né? Que seria normalmente um só. Então eles vão estar isentos, como você falou, porque eles fizeram um shinui como um podia ter fechado e os dois fecharam juntos. Então isso é uma diferença da forma normal de fazer. Por isso eles vão estar isentos nesse caso, mas é proibido pelos sábios, obviamente. Dois fazerem juntos pela Torá isento, mas pelos sábios é proibido. Ok, vamos dar um pouco para o Felipe, por favor, continuar. אם צריכים שניכם לסגור. Ou seja, se precisava dos dois, os dois lisgor, os dois juntos para fechar, aí os por exemplo, se a porta era muito pesada ou se os caras eram muito fracos, pode ser que a porta era normal, só que os dois caras estavam com corona, eles mal conseguiam se mexer, então estava precisando dos dois para conseguir, da força dos dois para conseguir fechar. Qual vai ser a lei? Aí os dois são culpados. Os dois são culpados pela Torá, porque não tem shinui, se precisava dos dois.
A forma normal, como só dos dois segue, Felipe. אם אחד יכול לבד, והשני לא יכול לבד, se Ele pode fechar sozinho. poderia fechar sozinho e o outro não tem força para fechar sozinho, Qual é a lei? aquele que tem força para fechar sozinho é culpado e o outro não. Por quê? Porque se ele só está ajudando o outro, né? Quer dizer, ele não teria... Não ajuda, e a Halakha fala que aquele que só ajuda não tem Tem uma consistência. machuta. Exatamente. Por isso, apesar, de novo, é proibido pelos sábios fazer isso, mas pela Torá vai ser patur. Agora a gente vai ver no Seifeld Beit, liftou a Hadelet. Vamos dizer que entrou um animal dentro de casa e tá, tipo, a pessoa não está interessada nesse animal, entrou sozinho. Você pode abrir a porta para dar para o animal poder fugir de casa? A gente vai ver agora no Seifeld Beit. Depende do animal, você vai abrir a porta para fugir de casa. O cara vai fugir de casa, né? Entrou um leão lá. Entrou um urso em casa, vai ter que ser correr. Fala, fica com a minha casa. Foge você e deixa o urso lá. Não, mas aqui é um tzvi, né? Só um animal manso. Ok. Felipe, lê, por favor, o Seifeld Beit, o primeiro trecho. Você está sem o microfone, Felipe. Você está com o microfone fechado. Ele ficou empolgado com o negócio do viado, Rabino. Ainda está fechado. Como? Sim. מותר לפתוח Engraçadinho, הבית Gabriel, né? בפני הצבי כדי שיברא Até aqui. Veio-se. ויצא. Ou seja, a resposta é pode abrir ou não? Pode. Pode, sim, mutar. Uhum. Permitido abrir. Você não pode fechar a porta para caçar, mas se ele entrou e você quer soltar ele, olá, Israel, Força do Sul. Se ele Voltou na Manuela, Israel? Estou com o neném chorando, então vou botar mudo, mas estamos aqui. Vamos lá. É Manuela. Vamos lá que o Mashiach está esperando. Ok. Então, você pode abrir a porta para o animal fugir, certo? A gente já preenche na pergunta também. Liftou a Hadelet, Seifeld Beit, pergunta 3, abrir a porta para fugir, não tem problema. Você não pode fechar a porta. Mas não tem problema abrir a porta. Ok. Agora a gente vai passar ao Seif Yud Gimel. Nuriel, você pode ler para a gente, por favor, começar o Seif Yud Gimel? Posso, Rabino, posso. Por favor. שחיטה היא מאבות מלאכות שהייתה במשכן. שחיטה é uma das avós melachot. As fontes, né, as origens. Sei lá, pode ser. שהייתה במשכן, que tinha no Mishkan, באלים ותחשים, com os animais Elim e Tchashim. O que eles usavam, esses animais Elim e Tchashim? É das cores, né? Das cores. As Tchashim, cores, né? para fazer o teto do Mishkan, eles usavam essas peles. Colorido. Então, eles tinham que fazer primeiro a shkita, abater o animal. Daqui a gente ולא שחיטה בלבד, não era só a שחיטה, אלא כל הנוטל נשמה, todo aquele que ele tira a alma לאחד מכל מיני החיה, de qualquer חיה ou בהמה ועוף ודג,
Vesheretz, e também os shratzim, os rastejadores. Ben Beshritá, ou com Shritá. É o pássaro, dag é o peixe, Vesheretz, como você falou, o verme, Ben Beshritá. Rastejantes, né? Sim. Ben Beshritá, Ben Benechirá, Ben Beaká Hayav. Tanto com Shritá quanto Benechirá, como fala isso aqui, Nechirá é matar ele sem fazer a shritá. sem fazer Shritá, sei lá, com uma... Pode ser cortar, degolar, vamos dizer, né? Degolar Exatamente. o pescoço. E Ben Beaká, com Dá uma pancada, né? Tem um uma martelo. pancada, com uma tapa, com força, Hayav. Ele é Hayav. Ou seja, shritá, não somente shritá no sentido mais limitado da palavra, qualquer forma que ele mata o animal, sempre vai ser proibido pela Torá. Mas se bem que no Mishkan e no Bet HaMikdash eles faziam, né, Rabino? Shritá, né? Eles faziam, né? Pode ser. Primeira coisa, eu não tenho certeza, porque não era para comer esses animais, era para... Não, mas dos korbanot, não tinha que fazer Shritá. Não. Sim, mas aqui... Outra coisa. Mas é diferente. Mas os melachot de Shabbat... Mas era uma Shritá também, né? Não, mas melachot de Shabbat... Tudo bem, mas naquela época, no Bet HaMikdash é diferente. Eu sei que é diferente. É diferente, exatamente. Mas, Nuriel, você opina como o Talmud Yerushalmi ou como o Talmud Bavli? Qual é a sua principal? Boa, Rabino. Quem sou eu para opinar? O Nuriel é o Talmud de Halab. Porque tem uma discussão. Tem uma discussão entre o Talmud Yerushalmi e o Talmud Bavli. Porque os nossos sábios abençoados da memória falam que a gente aprende do que era feito no Mishkan. A gente aprende as coisas que são proibidas para a gente fazer no Shabbat. Disso que Hashem proibiu, falou em relação ao Shabbat antes de trazer o Mishkan, em Parshat Vayakhel. Então, os sábios comparam as coisas que eram feitas no Mishkan, são proibidas de fazer no Shabbat. Agora tem uma discussão entre o Bavli e o Yerushalmi. O Yerushalmi fala, mesmo as coisas que eram feitas durante o serviço do Mishkan. Por exemplo, como você falou, o Korban. Quando uma parte do serviço do Mishkan era sacrificar os animais através da Shkita. Mas isso é só pelo Yerushalmi. Já pelo Bavli, ele fala só as coisas que foram feitas na construção do Mishkan, não no trabalho diário do Mishkan. Entendi. Na construção, não tem Korban para construir. Tinha essas peles do Elim Vet Hashim Mas como é que usadas na as peles... construção para fazer aquela cobertura do Mishkan. O Alter Rebbe aqui está seguindo a opinião do Bavli, mas pelo Yerushalmi, sim, pelo Yerushalmi você podia trazer também os korbanot. Ok. Só para comentar o que você falou na aula passada, você viu o bait, Sim, como que faz para tirar o animal, né? Você abre a porta sim. em Shabbat. O único tipo de tirar um animal em Shabbat, Rabino, é fazer lechaim. Fazer o quê? Fazer um lechaim bom. Você consegue tirar o animal, você pode abrir a porta. Ele não sai. Sem lechaim, o animal não sai, Rabino, em Shabbat. Essa é uma Faz boa... um lechaim para o animal? Síndica. Dá para o animal fazer um lechaim? Não, você tem que tirar o animal de você no Shabbat. Então você faz um lechaim. O animal que está dentro. Eu vi isso aqui em algum folheto, eu acho que em Israel eu vi isso aqui. É muito racídico. Essa é boa. Você toma um Em lechaim. Beit Shem, a gente eu vi isso aqui em Beit Shem, eu estava lá, eu vi isso aqui. Bom, voltando aqui. Então, falava dessa lacá e falava como tirar um animal em Shabbat. Aprende aí, Nathan, aprende como tirar um animal em Shabbat. Tem um animal que está dentro do coração, muito bem. Tira ele. Isso me lembra... Falando nisso, isso me lembra que tinha um Hassid em Tom Retrino que chamava Israel Neveler. Dizem que quando ele era bochur, ele era muito sapeca. Uma vez tinha uns dias que estava muito entediado lá, os estudos da Gumará no Zal. Na Yeshiva, estava sempre, todo dia, aquele dia ele estava meio entediado, ele resolveu fazer um pouco de action. Sabe o que é action? Fazer uma baguncinha. Algo mais interessante. Ele pegou uma cabra e deu para ela tomar vodka, um copo inteiro. Jogou a cabra dentro do zalo, foi lá uma bagunça, a cabra começou a pular para lá, para cá, enfim. Ficou bem animado a situação.
Eu não sei se foi por essa ocasião ou por outra ocasião. Tinha uma certa ocasião que ele foi expulso da Yeshiva Anhola, a diretoria da Yeshiva expulsou. Você contou essa história, você falou que nessa ocasião ele foi expulso lá. Ou seja, ele não tinha onde comer. A Yeshiva proibiu ele de entrar no refeitório. E aí ele chegou para um balabait e falou que ele foi mandado pela Yeshiva para comer na casa dele. E depois, quando terminar as 2 semanas, ele foi tipo afastado durante 2 semanas. Depois de 2 semanas, a Yeshiva vai pagar para ele as refeições. Ok. Ele comeu lá as 2 semanas e depois o balabait foi na secretaria da Yeshiva para receber o pagamento. Falaram, não, a gente não combinou nada. Aí chamaram o Israel. O que você falou? Você foi castigado 2 semanas? Você não podia entrar no refeitório? Como você foi até esse balabait e falou essa história? Ele falou que eu pensei o seguinte, se eu 2 semanas não comer, aí eu vou morrer. Se eu morrer, vai ter que pagar o enterro, vai ter que pagar as roupas que cobrem o morto, etc. Vai ser muito mais caro para a Yeshiva. Então, para o bem da Yeshiva, eu resolvi ter essa atitude de me inscrever com aquele balabait para comer lá. Ok. Tá bom. Então, vai lá, Nuriel, segue a segunda metade. Posso fazer uma pergunta, Rafa? Como? O senhor disse que o Alter Rebbe seguiu a visão do Talmud Bavli, que seriam só as melachot. Que eram feitas na construção do Mishkan. Na construção e não no trabalho diário. Mas aqui ele está falando que a Shkita é a avó da melachot, é uma das avós da melachot, então ele não está seguindo a visão. Então, ele falou bem isso aí. É diferente. Porque ele fala em relação a Elim e Hashim. Só os animais. Esses animais do Mishkan, primeira coisa, pode ser que em honra do Mishkan eles faziam a Shkita também. E talvez, especialmente Elim, você pode depois comer a carne deles, porque para quem matar Stam, você vai usar faz a Shkita. Não tem mais Hashim hoje no mundo. Foi feito para o Mishkan. Mas fora isso... Eles eram kasher? Os Hashim são kasher? Hashim, eu acredito que sim, eu não tenho certeza. Elim é kasher. Então, provavelmente eles estão na Shkita, para aproveitar a carne também. Só o couro para o Mishkan, a carne, a princípio, podia comer. Fora isso, como o Alter Rebbe explica, Shkita não necessariamente Shkita. Shkita é uma coisa básica, mas isso inclui entre si também outras formas de matar, na verdade. Tudo vai na mesma regra. Shkita é só uma ideia primária, mas ela inclui em si também todas as outras formas. Pode ser degolar, bater, pode ser qualquer outra forma, bater. Tudo isso está, na verdade, dentro do termo mais amplo de Shkita, na verdade. Qualquer forma de matar. As toledot desse avó, né? Como? Seriam as melachot toldot desse avó. Exatamente. Não sei se é toldá, porque está muito próximo. Toldá é uma coisa um pouco mais distante. Já essas atitudes são praticamente juntas com a Shkita. Degolar ou dar pancada para matar, etc. Tudo está mais junto com o assunto da Shkita aqui na Halachá. Ok, vai lá, Nuriel, por favor. A Honek. A Honek é aquele que enforca um ser vivo, até que ele morre. Aí vê Toldat Shochet. Ele também está no nível de uma derivada, degola, né? Degola, né? Um derivado, exatamente um derivado da proibição de Shochet. Lefichá, então, im natal dag min safal shel mayim, ele tirou o peixe de um lago de água, de um lugar de água, com água. O Sefel é um vaso. É uma lagoa, não. Não, é um pequeno. Aquário. Hoje em dia seria o nosso aquário. Veinichó Atchemet, ele deixou ele até que ele morreu. Hayav, ele está Hayav, Mishum Honek, porque ele enforcou, como se fosse enforcado, ele deixou ele sem ar. Exatamente. O peixe, na hora que você tira ele da água, ele fica sem ar. Então você está. Não somente, não para ele até que ele morreu totalmente. Que e a vez boa que ele vai ficar seco como uma pedra bem snapirá. Se eu não me engano, um tamanho, sela é uma medida, não sei, inclusive eu não Exatamente. sei.
qual é a É medida, isso aí. mas é uma certa medida. Bem na parte das suas barbatanas, Hayav. Ele tem Hayav. Fez a Opa. proibição da Torá. אף על פי שהחזירו למים, mesmo que ele devolver ele para a água, אחר כך, depois, מפני ששוב אינו יכול להיות, porque ele não vai conseguir viver depois, mesmo que ele já está morto, ele não vai conseguir botar ele de volta na água, ele está morto. Mesmo que o peixe, vamos dizer, dá ainda mais umas nadadas tal, mas se ele tirou da água um tempo que já ressecou aquelas partes onde que ele respira, A barbatana. Então, e já secou até para tal ponto que ele não vai conseguir viver mais, mesmo que ele devolve na água, o peixe continua nadando um pouco, mas já não adianta, ele já... As guelras. Guelras, chama em Guelras. português. Não falou que é Hayav, não falou de que é Hayav aqui, não continuou aqui, né? Como? אינו יכול להיות, tá bom. Mas falou aqui que ele é Hayav, deixa eu ver, falou. Fala, Hayav, ele falou antes. Hayav, afal piche irziru lamaim. É verdade, tá certo, Hayav, tá certo. Ok, vamos então passar a pergunta sobre isso, por favor. Pergunta número 4, por favor, Nuriel. השוחט, חיה, בהמה, דג, qualquer coisa aí. É proibido pela Torá. Isso se aprende dos Trashim Midoelim. Hashim e Eilim, daqueles animais que eram mortos para pegar o couro deles para cobrir o Mishkan. Não somente shritá, mas também todas as formas de matar, seja através de pancada ou degolá. Tudo isso também faz parte da mesma proibição e é proibido pela Torá. Segue, por favor, Nuriel, mais uma ideia. Ronek também, né? Ronek também é aquele que enforca, ele também é asfixia. Como chama? Asfixia? Deixa sem oxigênio? Asfixia, tirar o, também fala do peixe, né? Que tirou ele da água e ele já secou a barbatana, não deve nem mais jogar ele de volta para a água, que já é Hayav também, uma coisa de Ronek. Mesmo que ele devolve para a água. Eles falaram que tem uma outra palavra para essa parte do peixe, como vocês falaram? Barbatana. Não, eles deram uma outra tradução. Guelras. Como? Guelras. Guelras, acho que é mais exato. Não, Rabino, barbatana é conhecido que... Sim, barbatana não é aquelas... Barbatana é... barbatana é o que... Nadadeira. É a nadadeira, barbatana. Tem razão. Mas guerra é por onde ele respira, né? Sim. Mas Sampir é barbatana mesmo, né? Sampir. Barbatana. Sampir. Mas Siman de peixe para ser caché não precisa ter os dois. Só ter escama já automaticamente tem barbatana. Exatamente. Isso aqui está no Shulchan Aruch. Qualquer peixe que tem escama tem barbatana. Vocês veem que o seu Eliel perguntou, apesar que pela lógica parece que seria mais lógico observar a guelva, mas o seu Eliel está perguntando que a tradução literal de Snapir, a princípio, sim, é barbatana. Como no tradução é barbatana. Mas eu não sei, então, como explicar isso. Porque a lógica diz que você deve olhar a parte que ele respira, mas a tradução literal é barbatana, não sei, tem que ver isso melhor. Talvez assim, uma coisa que me ocorreu agora, talvez por onde ele respira, de fato, é a guelra, mas o siman, que ele já vai, que ele vai morrer e não vai voltar, é você ver que a barbatana está seca. Você acha que acaba influenciando mais externo, talvez? Até na barbatana, pode ser. Não sei, se eu tirei agora, eu acho que talvez faz um... É uma ideia. Ok. Agora, senhores, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mais ou menos 5 minutinhos, tomar um cafezinho, um chazinho. Se Deus quiser, a gente já retoma aí a nossa... Escolha. Por enquanto. Aí a minha garota de Moreja. Ok. Vamos a uma minuto de Bedichus.
Eu tenho a impressão que eu já contei também, mas enfim. Se fala que vieram alguns professores da Rússia para ensinar os egípcios a usar aviões de guerra, aviões, como se fala, de ataque e tal. E depois que eles terminaram o curso, eles receberam, como se diz, receberam um diploma, etc. Um dos alunos perguntou para o professor: mas espera aí, você ensinou para a gente tudo, você ensinou para a gente como o avião, ele, como se diz, ele sai do piso, como ele ataca, como ele faz tudo, mas você não ensinou a gente a aterrissar, como a gente já terminou o curso. Não, isso não se preocupa, isso os israelenses já vão te ajudar a fazer essa parte. Ok, muito bom. Vamos, senhores, abrir as perguntas juntamente com o Shulchan Aruch, para a gente já ir buscando de um para o outro. Vamos ver. Vocês estão vendo que eu abri ou não? Sim. Dá para ver as perguntas que eu abri agora na Dá. tela? Ok, legal. Vamos ver então. Aqui a gente tem a pergunta número 6. Aqui a gente vai ver no Seifim Tetzain, o Tzain Rechav Beit, para aprender mais a melachá sheina tzricha legufá. Um trabalho que ele não precisa para aquele próprio trabalho. O que acontece? O que é esse? É uma ideia no Shabbat. No Shabbat tem vários conceitos, às vezes são conceitos que eles voltam várias vezes. Um deles é esse assunto, melachá sheina tzricha legufá, um trabalho que ele não precisa daquele próprio trabalho. Por exemplo, eu já vou dar um exemplo. Vamos dizer... ok, vamos ver o próprio exemplo da Alahá, vai ficar mais claro. Vamos abrir o Shulchan Aruch. Procurar isso lá. Ok. Vamos abrir. Shulchan Aruch. Tetzain Beit, certo? Vamos abrir então no lugar certo. Ok. Mas antes disso, tem mais coisas que a gente tem que ver aqui. Ok. Vamos ver antes disso aqui o Seif e o Dalet. Israel, você pode ler para você está com barulho aí atrás? Então deixa. Ok, Seif e o Dalet. Netilat Neshama Shechayavim Alea. Isso que a gente mata o animal que a gente falou que é proibido pela Torá. Não necessariamente ele tem que matar o animal por inteiro. Mesmo que ele tirou só um pouco da vida do animal, já é proibido pela Torá. Kegon, por exemplo, ele tirou o sangue de um dos órgãos do animal, ele já é hayav. Vamos dizer, ele feriu um animal, ele não matou ele, mas quando ele faz um ferimento, o sangue sai daquele lugar, e o sangue é a vida do animal e do ser humano também fazendo a diferença. Então, assim que ele tira o sangue, ele não está matando ele por completo, mas ele está matando ele um pouco, vamos dizer, isso já é proibido pela Torá também. Não tem também a proibição de Ever Minachai nisso? Como? O Alter Rebbe liga isso com o Shoichet. Ele faz parte da matança. Tem a matança que ele mata em todo, tem a matança que ele mata um pouco, ele tira um pouco de sangue.
Aquela parte Não, onde digo, o sangue ele matou. a proibição de Ever Minachai também, acho que ele faz, né? Ever Minachai é a proibição de comer um animal quando ele está vivo, antes da Shkita. Isso é também durante a semana, não só no Shabat. Mas teoricamente só arrancar, quer dizer, seria comer também, né? Não só arrancar não só tirar o sangue, né? Isso durante a semana, Ever Minachai. Durante a semana, sim. Ok? Isso é comer uma parte do animal sem fazer Comer. Shkita. Mas esse caso de tirar o sangue também, a pergunta do Natan é que tirar o sangue não seria também Ever Menachai? Se ele comeu sangue durante a semana, É. isso é chamado também Daminachai, também é proibido comer o sangue do Mas sangue. acho que, pelo que eu entendi que o Rabino falou, a proibição de Ever Minachai não é só arrancar um pedaço do animal e sim comer, né? Enquanto o animal está vivo, né? Também para o sangue também tem isso. Também o sangue é proibido tomar antes de sim. matar o animal. Ok? E para os judeus é proibido tomar o sangue de qualquer jeito, né? Mas isso é Claro. a diferença para o goi. O goi que ele pode comer sangue, mas tem que primeiro matar e depois tomar o sangue. Sim. Ok. Veló atchetzedá mamash, segue ao terbe, não necessariamente que saiu o sangue, ela filo a chovel be'echad mivrei achai, ele só deu uma pancada no animal, ad shenitzrar adam tachat haor, até que o sangue se juntou embaixo da pele. Quando tem a pancada, fica aquele lugar vermelho. Pisado, né? Sangue Como? pisado. Sangue pisado, né? Hematoma. Hematoma. Tem lá um hematoma, apesar que a gente não está vendo o sangue jorrando, mas a gente sabe que naquele lugar onde o animal foi, recebeu a pancada, ficou lá vermelho, naquele lugar, o sangue saiu lá embaixo. Tem um hematoma, já é proibido pela Torá. Ele derrubou sangue. Tirou o sangue do lugar dele quando ele deu aquela pancada. Apesar que o sangue não saiu para fora totalmente, Hayav já é proibido pela Torá, porque isso é uma pancada que não vai voltar mais. Ok, agora a gente vai ver. Nas perguntas eu tenho a impressão então que não apareceu esse assunto. Pergunta. Sim, apareceu. Pergunta número 5. Ok. Felipe, você pode ler, por favor? Cinco. Seifim Yodalet Tetvav Shofer Dam ou Nitzrar Dam. Ou seja, se ele derramou o sangue do animal de um órgão, ou o sangue ficou... Hematoma. Acumulado. Hematoma. O sangue ficou embaixo da pele, ficou, como se diz, acumulado. Qual é a lei? Assur. Proibido pela Torá. Isso faz parte da Shkita. A Shkita é tirar a vida de completo e tirar o sangue de uma parte, ou criar um hematoma, é matar uma certa parte também, já faz parte do assunto. Talvez ligando com o que o Nuriel falou antes, de matar também tem um Yetzirah, tem um animal que está dentro, tem que matar ele, tem que fazer alguma coisa lá. Então talvez a gente pode aprender daqui, mesmo que a gente mata um pouco, pelo menos alguma coisa que o Yetzirah quer fazer, a gente não faz, mesmo que o Yetzirah ainda está vivo, mas pelo menos alguma coisa você já dá uma contrariada com o Yetzirah, já é chamado também que você matou. Mas você não matou tudo, matou uma parte pequena, já é também alguma coisa. Ok. Vamos então seguir o próximo assunto. Agora sim, Melachá Shena Tzechá Legufá, Seifim Tetzain, Yudzain, Havbeit. E tem várias ideias, vamos ver o que a gente tem no Shulchan Aruch. Ok. Tetzain. Kvar Nitber Besiman Reish Ein Chet, já foi explicado no capítulo Reish Ein Chet, Sheyesh Omrim, tem aqueles que falam
She'en isur minateira, não tem proibição pela Torá. Ela bemelacha atzricha legufá. Um trabalho que ele precisa daquele própria coisa que ele está fazendo. Dehaina shetzarich legufa davar. Ele precisa da própria coisa, shamelacha naset bo, que o trabalho está sendo feito com aquilo. Lefikach, por isso, anotel neshama, aquele que mata um animal, einochayav, não vai ser proibido pela Torá. Ele imken tzarich legufa chai, se ele precisa daquele corpo do animal, sheaneshama nitla mimeno, e ele tirou a alma daquele animal. Ou seja, se você, vamos dizer, mata um animal por motivos de defesa, vamos dizer, um animal, você tem medo daquele animal ou qualquer outro motivo, e ele matou o animal para se proteger, vamos dizer, ele não está fazendo uma proibição da Torá de matar, quando ele mata aquele animal. Ou mesmo que ele mata stam, vamos dizer, sem nenhum motivo, ele mata umas formigas. Ele não está fazendo uma proibição da Torá, exceto se ele precisa daquele animal para alguma coisa. Vamos dizer, ele precisa da pele dele ou da carne dele. Aí é proibido pela Torá. Mas se ele mata, apesar que ele está matando, mas se ele não precisa do próprio animal, vamos dizer, ele mata para... ele tem nojo ou para se proteger, para jogar fora aquilo. Tudo isso não é proibido pela Torá, porque ele não precisa do animal para que ele está matando. Outro exemplo, Shechovel be'adam sheu oivó. Uma pessoa, Hashem Yerachem, Deus nos livre, mas ele bate numa pessoa que é inimigo dele, Vechafetzu badam ayotze mimeno. E ele quer que tirar o sangue do amigo da outra pessoa, Hashem Yerachem, Deus nos livre dessa situação. Sheirene kamah beoivav, ele quer se vingar do inimigo dele. Também é chamado melachá shetzricha legufá. Uma coisa que ele precisa daquilo. Ele precisa ver o sangue do inimigo dele derramado. Então, isso sim, ele é chayav. Sim, porque ele precisa daquela vingança. Ele quer ver aquele sangue derramando. Então, por isso, ele é chamado melachá shetzricha legufá. Eu contei para vocês aquele caso do judeu que estava num grupo durante a Segunda Guerra Mundial. Tinha um nazista em Marchemont que matou vários amigos dele e ele foi fazer um depoimento contra ele depois da guerra. Eu contei para vocês essa história. Não. Então, um nazista em Marchemont, muito cruel, matou vários amigos dele e ele foi fazer um depoimento contra esse nazista. Só que o negócio é que só tinha esse judeu para contar a história. E o nazista falou, não fiz nada. E o judeu começou a gritar, tal, mas o juiz não sabe, ficou meio em dúvida, porque tem o nazista e tem o judeu. Quem ele vai acreditar? O juiz não sabe quem está falando a verdade. Aí o judeu falou como se diz, pro chofete, pro juiz, deixa eu ficar ele cara a cara, um do lado do outro. Eu quero ver se esse nazista vai ter coragem de negar o que eu vou falar. O juiz aceitou isso, essa proposta, deixou um do lado do outro. O judeu começou a gritar com ele e tal, que coisa você fez, não sei o quê. O nazista continuou calmamente falando que eu não fiz nada, não sei o que você quer. Chegou uma hora, o judeu estava com tanta raiva, ele pegou a orelha do nazista e rasgou a orelha dele com a mão. E naquela hora o juiz entrou os guardas, pegaram o judeu e colocaram ele numa cela para ver o que iam fazer. E isso foi em Purim, esse acontecimento. E quando ele estava olhando pela janela da cela, ele viu que estavam pegando aquele nazista assim com um negócio no ouvido, assim como se diz, colocaram uma esparadrapo, alguma coisa, e estavam levando ele para a forca, porque o juiz ele se convenceu pela forma como que o judeu se comportou, ele se convenceu que o nazista estava culpado, ele condenou ele a ser enforcado. E aí o judeu comentou que naquele Purim ele tanto teve o Aman sendo enforcado e tanto teve os Neaman, ele teve as duas mitzvot. Como foi em Purim, ele conseguiu ter essas duas mitzvot juntas.
Ok. Vamos lá, então. Então, isso é chamado melachá. Isso, no caso, é melachá sechá legufá. Ele precisa para ver o sangue do inimigo dele derramando. No caso aqui foi uma coisa boa, mas normalmente, se entre dois judeus, obviamente é uma coisa ruim. Avala oreg nachash, aquele que mata uma cobra, bishvil shelo yazikeno, para que a cobra não ataca ele, areizu melachá shena tzechá legufá. Uma coisa que ele não precisa da própria, ele não precisa usar a cobra para alguma coisa. Ele só está matando a cobra para evitar um prejuízo que a cobra pode atacar. Ele não precisa. Lole gufa na racha, não precisa do corpo da cobra. Velole da mão, não precisa do sangue da cobra. Vem no orgulho, ele não está matando isso. Ela que dele inatsel me rezecou. Só para se salvar do prejuízo daquela cobra. Ok, vamos abrir a nossa pergunta agora, por favor. Esse caso, ele é patur, né, Rav? É patur, mas a gente vai ver se pode ou não lecatchila. Pela Torá não tem a proibição. Ok. Agora a gente vai ver então a pergunta Tetzain. Jonathan, você pode ler, por favor, a pergunta número 6? 6. Tetzain e Tetzain. Esses são os 6 fins que a gente começou a tratar agora. Sim. Ok. Mas é melachá sheina terucha gufá. O que é o trabalho que você não precisa dele próprio? É quando você faz um trabalho, mas você não precisa do que você acabou gerando. Por exemplo, matar um bicho, Exatamente. quando você não precisa usar o couro, a carne. Você tem um interesse, vamos dizer, paralelo, mas aquilo que você está fazendo, mas você não tem um interesse direto onde você está atuando. Você está matando aquele corpo do animal, você tem um interesse indireto, vamos dizer, de se proteger ou qualquer outra coisa, mas você não tem um uso direto do corpo do animal que você matou. Então isso é chamado melachá, que você não precisa daquele próprio corpo. Faz mais uma, por favor, Jonathan, 7. Madiná, qual que é a lei? Patur. Patur, é proibido, é isento pela Torá, mas é proibido, em geral é proibido pelos sábios. Mas pela Torá é isento. Ivo, você pode ler a 8, por favor? Está com a gente? O Ivo está com a gente agora? Ou não? Ivo, Mais ou menos. 8. דוגמה של חובל וצד בחיות שצריך לגופה ושלא צריך לגופה. Um exemplo daquele que machuca ou caça um animal que צריך לגופה. Um exemplo quando ele precisa precisa do couro. Quando ele não precisa. Quando precisa da cobra. A cobra é um caso que não precisa. Não precisa, exceto se ele vai fazer bolsa de cobra, né? Aí é uma outra coisa. Sapato, bolsa. Sapato, aí sim, mas vamos dizer, se ele mata a cobra para se proteger, etc. Isso é uma coisa que ele não precisa. E quando ele precisa, se ele vai usar o corpo do animal, etc., para algum objetivo, para comer, para usar o couro, etc. Faz mais uma, Ivo, por favor. דוגמה בחובל באדם שצריך לגופו. Exemplo daquele que machuca uma pessoa que צריך לגופו, quando ele tem um inimigo e ele precisa olhar, ver o sangue do inimigo para se satisfazer. Então ele precisa, isso é proibido pela Torá, porque ele precisa daquele assunto próprio que ele está fazendo. Como você explicou, o sangue que ele está derramando para ver a vingança do inimigo dele. Ok, agora a gente vai seguir na Halachá. Vamos ver o que a gente tem lá. Ok. Diz o Shulchan Aruch no Seif Yud Zayin.
Vafilo lekatchila, mesmo lekatchila, mutar latsud, é permitido caçar kol minei remassim, todo tipo de animais rastejantes, que costumam prejudicar. Igual nechashim, por exemplo, cobras, veakravim e escorpiões, semelhantes a eles, afilo bemekomot she'enam memitim beneshichatan, mesmo nos lugares, a gente não está falando agora de uma cobra necessariamente venenosa, que ela chega a matar uma pessoa. Vamos dizer que são aquelas cobras que dão aquela picada que causa, vamos dizer, causa dor, causa muita transtorno, etc. Mas agora a gente não está falando da cobra realmente venenosa que realmente mata. A mesma coisa em relação ao escorpião agora. Eu vou falar uma coisa para dar uma prévia dos detalhes que a gente vai ver. Basicamente, a gente tem quatro tipos de animais. A gente tem um animal, ele vai falar mais na frente, no Rav Beit, Kol chayav eremes shem noshchim memitim bevadai. Tem os animais que eles matam com certeza. Igual nechashim asrafim, isso é no Rav Beit. Por exemplo, as cobras venenosas, bekelev shotei, o cachorro que está com, como se chama, com raiva. Com raiva. Com raiva. Aliás, se Hasve Shalom uma pessoa ficou doente com a raiva, eu estava num curso de primeiro socorro, então ele explica lá que não tem cura, basicamente. Por isso, se dá as vacinas antes se só foi mordida e tem uma dúvida se ele está com raiva, se dá as vacinas para a doença não pegar ele, porque ele fala que se Hasve Shalom a doença pegou, basicamente não tem mais cura, infelizmente. Aí ele falou, por isso, se uma pessoa pegou a doença da raiva, a gente dá para ele só tostem. Como se fala tostem em português? É o pão bauru com queijo assim que você faz na faz. Torrado. Tem, no Brasil não sei, aqui em Israel tem mais. Ele falou que só dá pão torrado para ele com queijo, para quem está com raiva. Sabe por quê? Porque essa doença contamina muito. Então fecha o cara num quarto e por baixo da porta você vai mandando lá para ele as torradas assim, porque não tem mais o que fazer com ele. Fecha a porta e deixa ele lá, vai dando as torradas até o cara ir embora. Enfim, então o Kelev Shoteu, o cachorro que está com a raiva, esse é o nível mais grave. Isso são os animais que eles realmente matam. Isso você pode matar eles no Shabat. Afilo einam ratzim acharav klal, mesmo que eles não estão correndo atrás de você. Você pode correr atrás deles, se eles podem vir atacar um judeu. Porque isso é pikuach nefesh, para você tem que matar eles. Que chama yamitu shuma dam Israel, porque eles podem matar um judeu. Obviamente, se é um lugar que só tem goim, obviamente deve ser diferente, mas se é um lugar que tem judeus também, ele pode vir a matar um judeu. Então você tem que ir lá e matar ele, se você pode. Todo perigo de vida empurra o Shabbat. Afilo bemelachá gmurá shel Torá, mesmo se você faz um trabalho completo da Torá. Mas como é um caso de perigo de vida, obviamente, a gente vai permitir isso. Agora a gente tem um segundo nível, que é o que a gente começou a falar aqui no Yud Zayin. Yud Zayin a gente estava... Yud Zayin, né? São as cobras que elas não matam, mas que elas causam um transtorno bem grave. Pode inchar o lugar, pode causar febre, etc. A cravim também. Escorpiões aqui são os tipos que não são letais. Não são letais, mas são... Não peçonhentos. Sim, mas são bem... um transtorno bem grave. Aqui ele fala que... Vamos ver aqui então no design. E isso é o segundo nível. Depois a gente vai ter um outro nível,
que é o nível das da vespa, da como se diz, da pulga. São animais que picam também, que são bem chatinhos, mas obviamente Abelha. não é um prejuízo como mesmo uma cobra que não é venenosa. É uma coisa grave, é um transtorno, é uma dor, é um inchaço muito chato, muito mais duro. Já uma pulga, vamos dizer, é um transtorno pequeno. Também incomoda, também não é legal, mas obviamente não chega nesse nível. E o quarto nível são os animais como se diz, menos problemáticos. Por exemplo, uma formiga. Uma formiga, ela não vai te fazer nada. Se você não fazer nada com ela, a formiga também não vai te fazer nada com você. Aqui o Alter Rebbe vai falar que você tem que, no Shabat, você tem que andar com cuidado para não pisar na formiga, coitada, para não matar ela. A gente vai ver isso. Então são 4 níveis, voltando. Tem o nível da cobra venenosa ou do escorpião venenoso, que podem chegar a matar a pessoa. Aqui a gente vai correr atrás dele para matar ele, porque tem um perigo que ele vai matar um judeu, mesmo que ele não está fazendo nada. O segundo nível é uma cobra não venenosa, mas que causa um transtorno muito forte. Aqui também a gente vai ver os detalhes, a gente permite certas coisas. Depois a gente tem os insetos que são bem ruins, mas não são tanto como a cobra, por exemplo, uma vespa, uma coisa assim, ou um mosquito, essas coisas. E a gente tem depois as formigas ou borboletas, ou essas coisas que são consideradas como que não prejudicam. Ok, vamos ver. Sabe, esses insetos, por exemplo, mosquito. Mosquito pode transmitir zika, dengue, febre amarela. Muito bem, muito bem. Eu vi que o Piskei Chuvas, ele traz essa questão que o senhor falou. Ele fala que se são mosquitos que estão em regiões ou situações, eles podem conter essas doenças perigosas. Aí ele considera ele como junto com as cobras venenosas. Você pode, mesmo que eles estão em outro lugar, você pode ir lá e matar eles. Eu lembro que na época do... Por isso que Chuvas né, coloca junto. E isso que eu falei, mosquitos, são mosquitos, sabe, esses mais tranquilos. na época que teve o surto do Zika forte, eu lembro que perguntaram para o Rabino Shammai, e ele falou que podia matar no Shabat. Ele falou que Quando tinha que tinha o matar. quê? Que tinha que matar no Shabat. Na época que teve o surto de Zika. Aham. Exatamente. Isso eu pesquei, Exatamente depois isso, o Vini também fala. Ele também fala exatamente. Aqui está junto com o Rabino Shammai nesse assunto de quando ele está transmitindo doenças perigosas, aí sim matar eles. Ok. Considerar eles como a cobra venenosa. Ok. Vamos ver então agora mais detalhes, senhor, por favor. Vafilo, até mesmo Lekatrila Seifel Zain, Mutar Latsuda, a gente pode caçar qual mineirem assim, todo tipo de animais restejantes. Shedarkan Lehazik, que eles costumam causar danos. Gonechashim, como cobras, Veakravim, escorpiões, e Koitzebem. Afilo Bemakamot En Memitim Beneshichatana. Aqui a gente está falando em lugares, situações que essa cobra, esse escorpião não vão matar a pessoa. Você pode caçar ele. Você vê que ele não fala para matar, ele fala para caçar. Afilo einatzina ta harav klal, mesmo que eles não estão indo atrás dele, ela shechoshesh alatid. Ele tem medo, está no quintal, vai saber o que vai acontecer depois. Shema yarutzu harav. Depois eles podem correr atrás dele, aquela cobra, etc. O achara da marreira, atrás de outra pessoa. Vem na chuva e vão morder, picar. Então, por isso, você pode caçar. Mesmo na catrila, mesmo que eles não estão correndo atrás da pessoa, você pode caçar como eles causam um dano muito forte, apesar que não tem perigo de vida, você pode caçar eles. Vamos ver um pouco mais sobre isso no Seif Rav Beit. Na linha 14.
na linha 14, o Seif Rav Beit. O Sharmazikin, outros tipos de animais que prejudicam. A filotam shebevadai memitim, mesmo que você tenha certeza que eles não são letais, não matam, beneshichatan, com a picada, a mordida deles. Ela shemazikin etaguf, mas eles fazem um prejuízo considerável para o corpo, bilvad, somente. Egon, nechashim vakavim, como as cobras e os escorpiões, bemekomot, naqueles lugares, shein memitim leolam beneshichatan, se sabe que lá eles não vão matar com a mordida deles. Obviamente, depende da cobra, depende do lugar, depende da situação. Elas chamazikim bilvad, e sim, eles causam prejuízos, causam inchaço, causam dores, febre, etc. E assim, toda situação como essas. E tem aqueles que falam, se eles estão correndo atrás dele, mutar lehorgam, você pode matar eles, se eles estão correndo atrás de você. Você vai lá e mata eles. Vou pular um pouco. Linha 20. Vemenam ratzim matar harav, mas se eles não estão correndo atrás dele, ela shechoshesh alatid, mas ele tem medo que depois, agora a cobra parece tranquila, está dormindo do lado da árvore, mas pode ser que ela vai acordar e vai correr atrás de mim. O que eu faço? Pergunta ao rabino, mas é chave, você não pode ligar para o rabino agora. Vê no Shulchan Aruch, não tem jeito. Assur leorgam, é proibido matar essa cobra que não mata, harigani keret, de forma que está claro que você está matando eles de forma normal. Shein asid bemitkaven, que você está matando eles de forma consciente, com intenção. Aval mutale dorsam lefitumo. Você pode, tipo, você está andando sem querer, e aí você dá uma pisadinha sem querer, querendo, na cabeça da cobra, e aí a cobra vai eventualmente morrer sem querer, querendo. Dá uma pauladinha sem querer, né? Como? Deixar cair uma pedrinha sem querer na cabeça dela. Não, mas tipo, enquanto você está andando, você vai andando, aí você dá uma pisada. Você dá uma chutada. Mesmo que ele tenha intenção de matar, filho me vendo? Ele só faz tipo que ele faz tipo que ele está andando. Aí os sábios permitiram aqui nesse caso, como a cobra é um animal que pode causar mesmo que não, você tem certeza que não vai matar. De novo, se é uma cobra que você acha que ela pode matar, aí você pode matar ela de forma normal, você pensa que ela não está fazendo nada, você pode correr atrás dela, se ela pode matar, atingir um judeu, etc. Isso é o nível mais grave. Se é uma cobra, vamos dizer que você tem certeza que ela não mata, e só causa dano, só causa inchaço, causa febre, essas coisas. Você pode caçar ela, como ele falou antes, no Seif Design. Caçar não tem problema. Caçar essa cobra você pode. Ou você pode também matar ela no Rav Beit, mas não matando ela de forma direta, e sim matando ela sem querer, querendo. Mas isso está falando num caso de que tipo de cobra? Uma cobra que é venenosa ou não? Você sabe que não é venenosa. Quando não é venenosa. Ela só causa danos para a saúde, causa inchaço, causa outros danos, mas não causa a morte. E se causa a morte, aí você pode correr, mesmo que ela está tentando se esconder, você pode correr atrás dela para matar ela, direto, de forma normal. Aí você mata ela de forma, sem precisar fazer modificação, você mata ela normalmente. Ok, agora a gente vai voltar mais para cima. Agora, a gente que não é baqui de cobra, a gente não sabe que tipo de cobra, se é venenosa ou não. Acho que se você tem oportunidade, você pode matar e acabou, né? Eu acho que sim, se ela está, especialmente se ela está, como se diz, ameaçando a segurança de judeus, etc. Uhum. Então, eu acho que no caso de dúvida, como ela pode ser que ela mata, eu tenho a impressão que a gente vai considerar ela na Sim, né? classificação dos perigosos.
Sim. Ok, agora a gente vai voltar aqui. Vamos ver se o Yudzain. Já terminou o Yudzain. Ok. Agora Yudchet. Yudchet. Vechol ze berem assim, isso são naqueles rastejantes, shedarkam leazik mamash, que eles causam danos graves. Não matam. Tem aqueles que matam, Havbeit. Tem aqueles que não matam, mas causam danos graves. Por exemplo, cobras e escorpiões naqueles lugares, que você sabe que eles não são letais. Beneshichatá, com a mordida. Al-Kol Panim, mas de qualquer jeito, eles causam um dano grave com a mordida neles. Assim também tudo que é parecido com isso. Pode ser, eu acredito que um cachorro também, ele pode causar um belo dano para a pessoa. Talvez não vai matar, mas mesmo um cachorro sem raiva, vamos dizer. Mas ele pode causar com a mordida dele um dano bem grande, eu acho. Avalkol cheira mazikoaguf, mas aquele que não causa realmente um dano pesado, ela shemetzarobilvad, mas só causa para ele um sofrimento. Egon será, por exemplo, uma vespa, vesvuv, uma mosca, veitushino, mosquito, que não tem zika, mosquito. Então, pernilongo também pode, Rabino. Como? Pernilongo no Shabat. Pernilongo pode matar ou não? Não pode matar. Não? Pernilongo é um transmissor da dengue. Pernilongo, o que o senhor fala, seu Leão? Aqui no Rio, pernilongo é transmissor de dengue, de zika. Tem essas doenças? Aqui no Rio mata. Você fala, se tem doenças, o Rabino Shame, como ele falou, também ouvi no Piskitchuva, se tem um rashash, se tem uma suspeita que ele pode estar carregando doenças perigosas, pode matar. Mas aqui ele está falando quando não tem doenças perigosas. Uhum. O paroshim, quando se fala paroshim, pulga, assur letsudan, é proibido até mesmo caçar. Não somente você não pode matar, você não pode também caçar eles. Interessante, Renato, que as pulgas, não na época do Alter Rebbe, mas antes, eu acho, né, elas foram responsáveis pela transmissão da peste bubônica, que matou milhões, que passava dos ratos para as pessoas, e foi através das pulgas. Mas eu acho Sim, mas depende da época, né? Depende da situação. Na época do Alter Rebbe não tinha isso. Exatamente, depende da época. Segue o Alter Rebbe. A bubônica foi há 500 anos, não? Como? Essa 500 anos, né? Peste. O Alter Rebbe é... o Alter Rebbe lá. Não, o Alter Rebbe é depois. O Alter Rebbe depois. Ele viveu mais ou menos, acho que 350 anos atrás. 300 anos. Sim. Avalim huok tsokvar, mas se o mosquito estava já te picando, mutalit lo beshata kitzato, você pode pegar ele quando ele está te picando. Você não pode matar, mas você pode pegar ele e jogar ele fora. E agora, acrescenta o Alter Rebbe na linha 33. Vesh matiri, tem aqueles que permitem latsoda parosh, caçar aquela pulga, afilo me'al bgadav mibifnim, mesmo que ele não está picando ele, a pulga já não está na sua pele da pessoa, não está, mas ela está nas roupas por dentro, está entre a camisa e a camiseta, já está lá por dentro dele. Ele tem opiniões que falam que ele pode pegar aquela pulga e jogar fora. Aliás, os sábios aqui estão permitindo muktzah também, não tem ponto de muktzah. Já que ele vai acabar, se ele deixar a pulga lá por dentro, ela vai entrar mais e vai picar ele. Então, normalmente você não pode matar ela, mas você pode, nesse caso, por essa opinião, você pode pelo menos pegar ela e jogar fora. O que a gente faz na prática, diz o Alter Rebbe no final, na linha 5 aqui. O Leine na loja, em relação à loja na prática,
Imefsharlo, se ele pode, Leapilome alav, jogar ele para de si, blinetilabayad, sem pegar ele com a mão. Aliás, isso sempre é a melhor forma, em relação a todos esses insetos que a gente está falando, a forma melhor de tratar deles no Shabbat é você, sem pegar, sem caçar eles com a mão, é você, tipo, jogar eles, dar um jeito de afastar eles assim. Afastar você pode afastar, não tem problema, você não está pegando eles, você está afastando, afastar, ou balançar a roupa para eles caírem, afastar com a mão, isso é a forma mais adequada. Mas aqui ele já entrou dentro da roupa da pessoa, já está lá dentro. O que você faz? E se ele pode facilmente derrubar ele sem pegar ele, é melhor. Eslasot ken. Afilo imu al chalukom bifnim, mesmo que ele já entrou lá dentro, ele tenta balançar a roupa para deixar ele cair. Avalimu lavuz bebatei shokaim. Se ele está vestido, eu não sei exatamente que roupa é essa, é uma roupa antiga, que cobre a perna de forma bem presa, não sei exatamente, talvez eram várias Cerola. camadas. Essa é uma cerola. Essa não sei, é alguma coisa assim. Vekashelo leapila parosh, ele tem dificuldade de derrubar aquela pulga. Imloit leno beat hilá, sem pegar realmente na mão dele antes. Asomer alamekilim bedivre soifrim loifsid, aquele que se baseia em facilitar numa proibição dos sábios, não tem problema, não está perdendo. Ou seja, vamos resumir essa lei do terceiro nível. De novo, tem o primeiro nível, que são aqueles animais que matam, que é a cobra venenosa, que é o cachorro com raiva, que é os mosquitos quando tem doenças perigosas naquela área. Tudo isso você pode tomar atitude, mesmo que eles não estão vindo atrás de você. Você pode ir atrás deles e matar eles. Depois a gente tem o segundo nível, que são aqueles animais que causam danos graves, mas não chegam a ser realmente matar. Como, por exemplo, cobra, se você sabe que ela não é letal, ela não mata, com certeza, vamos dizer. Então, nesse caso, você pode caçar não tem problema. Você pode também matar ela de forma indireta, tipo você pisa, andando, você vai e pisa, mas você não vai matar elas de forma normal. O terceiro nível são animais que são coisas que elas causam como se diz, tsar. Elas causam um sofrimento, mas não realmente um dano tão grave. Por exemplo, vespas, mosquitos e piolhos, não piolhos, desculpa, e pulgas. Isso daqui a gente vem e fala que matar com certeza não pode. Caçar com a mão também não pode. O mais certo é você espantar eles ou balançar a roupa para eles caírem ou espantar eles com a mão. Se eles já estão picando a pessoa, aí é permitido não matar, mas você pode pegar eles e jogar fora. Se eles entraram numa roupa que é difícil você começar a tirar toda aquela roupa, também dá para permitir para pegar eles com a mão e jogar fora. Não matar, mas jogar fora. O Terebe frisa no Yutet. Vecholz é tudo que a gente falou, linhando seidata parosh. Caçar ele, pegar ele com a mão, a gente pode permitir. Ou se ele já está picando ele com certeza, ou mesmo que ele entrou dentro das roupas, mas está difícil de tirar toda aquela roupa para balançar ele para cair sozinho, também a gente pode permitir pegar com a mão, mas pegar com a mão e jogar fora, valerorgó, matar ele, a surle de vriacó, com certeza é proibido. Afilo al bessarov, só mesmo que ele já está picando, ele não pode matar, só pode jogar ele fora. Shemishum sarbe a alma por um sofrimento normal desses insetos, loitir, os sábios não permitiram ela de sedató. Caçar eles, você pode pegar ele com a mão e jogar fora, mas não pode matar eles. E a gente tem uma outra coisa também. Rav, uma pergunta. Aqui eu olhei aqui agora no
na Wikipedia, a peste bubônica existe até hoje e é transmitida por pulgas também. Aqui no Brasil, parece que morrem 15 a 20 mil pessoas de peste bubônica por ano, ainda transmitidas pela pulga. Aham. Quer dizer, é uma coisa assim estranha, né? Então, nesse caso, A pulga vai para a segunda categoria, para a primeira categoria, né? Eu acho. Mas será que, tipo, tem que ver se é em todas, às vezes é em regiões específicas, né? Não sei se é. Não é um número muito grande, 15 a 20 mil pessoas no Brasil inteiro por ano, mas ainda existe hoje em dia. E a transmissão ainda é por isso mesmo, pela pulga infectada. Ok. Tem que pesquisar isso, né? Tem lógico que o senhor falou, tem que pesquisar. Depois a gente tem uma outra coisa. No Seif Hafbeit, na linha 28, Aval Mineire Massim Sheina Mazikim. Aqueles que não causam danos, que Gonemalim, como formigas, e semelhantes, e todo tipo de insetos que não causam danos. A sula, mesmo que eles são desagradáveis, vamos dizer, mas a sula dorsam, não pode pisar neles. A filoeno mitkaven leorgam, mesmo que ele não tenha intenção de matar eles, ele achou psicreixa, mas com certeza vai matar. E aqui o Alter Rebbe fala uma coisa interessante. Quando você anda no Shabat, você tem que tomar cuidado. Se tem lá muitas formigas no chão, você tem que olhar no chão para não pisar sem querer nas formigas. Ok? Imagina quantas formigas devem para o Alter Rebbe por essa alahá. O Alter Rebbe fala que quando você anda no Shabat, você tem que prestar atenção. Não somente você não pode pisar nas formigas, você sabe que tem formiga lá, você tem que olhar para não pisar nas formigas. Aqui em São Paulo a gente tem que olhar para não pisar em outra coisa. Sim. Ok. É só em Higienópolis, aqui no Jardim não tem essas coisas. Ok. É pior, para jardim. Ok, então vamos lá para as perguntinhas, senhores. Seu Elial, pergunta número 10, pode ir? לצוד נחשים ועקרבים שלא רצים אחריו. Então, caçar cobras e escorpiões que não estão correndo atrás da pessoa. Adin Vyatam, a lei e o argumento. Então, nesse caso, Caçar, pode caçar ou não? tem que ver se elas são, primeiro, venenosas naquele local, né? Ok. O senhor tem razão, mas eu quis dizer aqui, realmente não está claro na pergunta, mas vamos acrescentar, no caso que você sabe que não é letal, causa danos, mas vamos dizer que você tem certeza que não vai matar uma pessoa. Certo. Então, qual seria, nesse caso, a lei e o motivo? Então, a DIN você tem preocupação que elas podem vir a causar prejuízo, então você teria que matar elas com algum shinui, né? Matar com shinui, ou seja, vamos dizer, você anda sem querer, querendo e pisa neles. Uhum. E caçar pode? Não matar, só caçar. Caçar, você não pode matar, né? Você vai não matar com shinui, né? Não sei se caçar estaria nessa. Caçar ele permitiu, o Alter Rebbe permitiu caçar. Uhum. Caçar ele falou que pode. Matar tem que fazer com shinui, mas caçar... Qual é a diferença? Caçar seria aprender? Caçar seria aprender com uma armadilha, é isso? Aprender com uma armadilha, com uma corda. Ah, tá. Tudo isso o Alter Rebbe deu uma permitida nesse caso. Como ele começou no design. Afilo lecatrila mutar latsud. Mas lecatrila você pode ir caçar, mesmo que eles não estão indo atrás de você. Caçar você pode. Mesmo que você sabe que eles não vão matar, mas como eles são muito desagradáveis, ou seja, eles causam dano, causa inchaço, causa febre, causa coisas mais assim pesadas, e mesmo que você sabe que não vai matar, caçar pode, matar você mata de forma indireta. Ok.
Jonathan, pergunta 11, por favor. Nahash, saraf, uma cobra venenosa. De Kelev Shoita, e um cachorro louco, cachorro com raiva. Você pode até mesmo correr atrás deles para matar eles. Você pode matar, mesmo que eles não estão indo atrás de você, você pode matar eles de forma Revelada. normal, sem shinui. Como eles causam perigo de vida. Nuriel, pergunta 12, pode ir? Deixa eu então pegar. Nemalim, formigas e coisas semelhantes. Pode ser tatu, bola. Sim, Também não Nuriel, você pode. quer responder? Qual é a resposta? Não pode, não pode. Você não pode matar, e até mesmo quando você anda na rua, se você sabe que tem lá muita... Não pode pisar. Você tem que tomar cuidado para não pisar. Depois a gente tem no Yudhet, falou Tzirá Paroshim Vome, que é o nível, no terceiro nível, né? O nível de vespa, pulgas, etc. Assur, é proibido a gente matar eles, e até mesmo também caçar eles também é proibido. Até mesmo caçar também é proibido. É proibido aqui, eu quis dizer, até mesmo caçar. Não pode caçar ele. Né? Exatamente. Velodomelenahash não é igual uma cobra. O prejuízo de uma vespa, mesmo uma cobra que não é venenosa, a gente não pode igualar com uma vespa. A vespa é um nível mais baixo. A cobra, mesmo que ela não mata, você pode caçar, porque é um dano grande. A vespa, essas coisas, mosquitos, então você não pode nem caçar, porque é um nível de sofrimento menor. Aval mutar, mas é permitido, 14, todo mundo concorda que você pode caçar uma vespa ou essas coisas no caso que ela está te picando. Você pode caçar, ou seja, você pode pegar e jogar fora. O Lefi Ashitar e Shonai, pela primeira ideia, também se ela entrou dentro da sua roupa, também você pode caçar ela, não matar, mas você pode pegar ela, mesmo que ela não está te picando ainda, mas ela já entrou na sua roupa, você pode caçar ela de lá, ou seja, pegar ela e jogar fora. Lashita Shniá, por uma outra ideia, desculpa, ao contrário. Pela primeira ideia, não pode pegar da roupa. Lashita Shniá, para a segunda ideia, você sim pode pegar da roupa quando entrou dentro da sua roupa. Demais, na prática, o que a gente vai fazer? Depende. Se é uma roupa que dá para você facilmente balançar e causar para o inseto cair fora, que, aliás, essa é a solução melhor sempre. Balançar a roupa ou espantar ele com a mão, isso sempre é o mais correto. Então, se dá para fazer isso facilmente, ele vai fazer. Mas se é difícil, se é uma roupa complicada de começar a tirar, etc., que são camadas de roupa, etc., você pode se apoiar na ideia que você pode caçar, não matar, mas caçar aquele inseto com a mão e jogar ele fora. Mas, de qualquer jeito, a surbechlet vai ser proibido de forma total a gente matar. Matar, o inseto não pode. Ok? Então, esses são os 4 níveis. Tem o nível que é aqueles que realmente perigo de vida, aí são as cobras venenosas, os escorpiões venenosos, os mosquitos quando tem doenças perigosas naquela região. Tudo isso você pode correr atrás deles para matar eles direto, sem um chinui, sem uma discussão. Você tem um segundo nível que causam danos grandes, mas não chegam a matar. Por exemplo, a cobra que pode dar uma picada, você sabe que ela não mata, só causa inchaço, febre. Eu acredito que cachorro também normal que morde também causa um dano, também não vai matar talvez, mas causa um dano grave. E assim por diante. Esses, você pode caçar eles, prender eles, não tem problema, caçar. Matar eles só se for de forma de shinui. Você vai pisando sem querer, e aí você pisa na cobra, vamos dizer, e mata ela sem querer, querendo. Depois você tem um terceiro nível, que são as vespas, mosquitos, quando não tem doenças graves, etc. Você não pode matar, mas você pode só caçar eles. Também caçar você não pode, exceto se eles estão te picando, aí você pode caçar e jogar fora.
você sempre pode balançar a roupa, espantar eles com a mão. Caçar só se eles estão te picando. Ou, se eles entraram dentro da roupa e é difícil você balançar, também você pode caçar. Você pode pegar com a mão e jogar fora eles. Depois a gente tem o quarto nível das formigas, esses que não prejudicam. Esses você não pode fazer nada, nem caçar, nem nada. E até mesmo quando você está andando, você tem que tomar cuidado para não pisar neles sem querer. Até aqui hoje, senhores. Obrigado pela participação. Obrigado. Sherkoach, muito obrigado, Rafa. Obrigado. Sherkoach. Abraços. Obrigado.